Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você nessa tarde para estudar um pouco da palavra do Senhor, para a gente meditar no que a Bíblia sempre nos ensina. Hoje, o tema da nossa live é Senhor, proteja as nossas crianças. Senhor, proteja os nossos filhos. Então, é um pedido, uma oração feita para o Senhor para que Ele proteja as nossas crianças. Por quê? A realidade é que o mundo tem atacado as nossas crianças. O mundo tem ali investido na vida das crianças para tentar fazer com que elas não mais abracem o bom ensinamento do cristianismo e abracem ideologias do mundo. Meu irmão, eu não quero polemizar sobre este assunto, mas é interessante a gente ficar atento ao que tem acontecido na nossa sociedade, no mundo, e como que o mundo tem atacado as nossas crianças. Isso não é novidade, porque sempre foi assim, desde os primórdios da história da humanidade, sempre foi assim. O mundo tem investido contra as nossas crianças. Por exemplo, quando você lê Israel, quando estava no Egito, e Faraó estava observando a nação de Israel, Faraó não gostou que Israel estava se multiplicando, estava crescendo, e eles estavam se tornando um povo forte, um povo que poderia influenciar na cultura do Egito. E Faraó não queria isso. Faraó não queria abraçar a cultura de Israel, que era uma cultura que estava ali vindo de Deus, uma cultura que tinha princípios bíblicos. Faraó não queria isso. Então o faraó queria continuar com a sua cultura caída, com seus deuses, com seus pecados, com vários deuses e adorações que eles faziam. Qual foi o plano de Faraó? Vamos matar as crianças, para que o povo não cresça, para que o povo não se multiplique. Note que isso não é uma novidade, o mundo sempre perseguiu as nossas crianças. Quando nós lemos a história de Herodes, no nascimento de Jesus Cristo, o que Herodes fez? Vamos matar as crianças de 2 anos para baixo. O mundo sempre atacou as crianças. Isso não é uma novidade no dia de hoje. Então, por isso que eu não quero polemizar sobre esse assunto, mas é interessante a gente saber o que a Bíblia diz. Aqui eu estou falando para pessoas que são crentes. Eu não estou falando para pessoas que são descrentes, que não abraçam a nossa fé, que não abraçam o cristianismo. Eu estou aqui expressando a minha fé. Eu estou aqui expressando o que a Bíblia nos diz sobre esse assunto no quesito da proteção das nossas crianças. Recentemente, o grupo de militantes que faz parte do movimento LGBTQIA+, e cada vez mais a sigla está se aumentando. Então, recentemente, um grupo deste movimento, um grupo de militantes, estavam ali fazendo a sua passeata, cantando e gritando a seguinte frase: nós vamos atrás das suas crianças. Nós vamos atrás dos seus filhos. É isso que eles estavam cantando, é isso que eles estavam ali proclamando naquela passeata. Um grupo de militantes do movimento LGBTQIA+, cantando isso, nós vamos ir atrás das suas crianças. Evidentemente que isso significa que eles estão indo atrás para lançar na mentalidade dos nossos filhos as suas ideologias. Olha só, meu irmão, isso não é nenhuma novidade. O mundo sempre fez isso. E não é somente esse movimento, esse pequeno grupo que faz isso, mas muitos outros grupos querem lançar ideologias políticas. Para quê? Para agregar mais pessoas a esse movimento, a esse grupo, a sua causa. Então eles vão atrás das nossas crianças. Então isso não é uma novidade. O que me espanta muitas vezes é a facilidade que muitos desses grupos eles têm de se achegar aos nossos filhos, se achegar às nossas crianças e introduzir na mentalidade das crianças ideologias contrárias à palavra de Deus. O que me espanta é isso daí, porque ir atrás das nossas crianças sempre aconteceu. Isso foi uma realidade que sempre aconteceu na humanidade. Agora, o que me espanta é a facilidade que tem se aproximado. E eu fico imaginando aqui algumas possibilidades. Por que muitos grupos contrários à palavra do Senhor têm facilidade de chegar aos nossos filhos, às nossas crianças, tirar delas um ensinamento plantado cristão, bíblico, e introduzir na mentalidade dessas crianças uma ideologia que a palavra de Deus não defende, que é contrária à palavra de Deus? Eu fico imaginando que uma dessas situações, um desses motivos, é porque alguns pais bem intencionados têm valorizado mais algumas questões que são secundárias e deixado questões que são primordiais, ou seja, educação dos filhos, de lado.
tem sacrificado os filhos em prol de algo que é secundário. Mas ele tem valorizado mais aquilo que é secundário e deixado os filhos de lado. Vamos pensar em alguns exemplos bíblicos de pessoas, de pais que fizeram isso? Quando eu lembro, por exemplo, na vida de Ló, eu vejo isso claramente. Olha só, 2 anjos foram visitar Ló em Sodoma e Gomorra para tirar Ló dali, porque Ló, com a sua família, eles eram justos e Deus não iria destruir a cidade com Ló ali dentro. Então os anjos foram para a casa de Ló para chamar Ló e tirar Ló daquela cidade. Mas perceba bem o que aconteceu. Ló estava bem intencionado em proteger aqueles anjos. Ele estava bem intencionado. Ele tinha uma boa motivação para proteger os anjos. Porque a comunidade daquele local, aquele movimento ideológico daquele local, foram atrás dos anjos e eles quiseram se aproveitar sexualmente daqueles 2 anjos que foram na casa de Ló. Mas o que Ló fez? Ele estava bem intencionado, ele foi conversar com a comunidade, ele foi conversar com o povo de Sodoma e Gomorra e falou para eles, olha, não façam mal para eles. E olha só o que ele disse, isso está escrito lá em Gênesis capítulo 19, versículo 8, Ló diz assim, tenho 2 filhas, virgens, e vô-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Note que ele estava bem intencionado em proteger aqueles anjos, só que ele fez isso de uma maneira que sacrificou as suas filhas. Ele fez isso de uma maneira que estava entregando as suas filhas para aquela comunidade, entregando as suas filhas para o movimento LGBTQIA+, daquela época, daquela localidade. E o que ele fez? Tá, aqui minhas filhas, vocês podem fazer o que vocês quiserem com elas, mas não façam nada com esses 2 anjos, porque estão debaixo do meu teto. Note que o que Ló estava fazendo? Estava sacrificando a sua filha por um bem de uma outra questão. Ele estava bem intencionado, só que ele fez isso de uma maneira errada. E às vezes nós pais, nós somos assim. Muitas vezes nós valorizamos algo que é secundário e sacrificamos a vida do nosso filho. Sacrificamos o nosso filho para ideologias, entregamos eles e facilitamos o seu acesso a ideologias que são contrárias à palavra do Senhor. Ló não é o único exemplo, nós temos outros exemplos da Bíblia. Você lembra de um homem chamado Riel? Riel, ele queria construir a cidade de Jericó, mas havia ali uma sentença contra aquela cidade, porque aquela cidade tinha sido destruída e Deus falou, essa cidade não poderá mais ser reconstruída, tem que ficar aqui como memorial. Tem que ficar como memorial do que acontece com pessoas que se voltam contra Deus. Então a cidade tinha que estar ali em montões, tinha que estar ali acabada. E Deus falou, se alguém construir essa cidade, os seus filhos morrerão. Passou-se muito tempo, Riel evidentemente sabia dessa promessa, mas o que ele fez? Ele valorizou o seu profissionalismo, ele valorizou a sua condição financeira, ele valorizou as suas conquistas que ele poderia ter aqui na terra, e o que ele fez? Eu quero construir esta cidade, eu quero reconstruir essa cidade. Mas Riel, seus filhos irão morrer, existe essa promessa? Não, para mim o que é primordial é a minha vida financeira, é o meu profissionalismo, é o meu trabalho, meu academicismo, é meu diploma, é minha carreira profissional, isso que é importante. Meus filhos são secundários. E o que aconteceu? Olha só o que diz 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, diz assim, em seus dias, Riel, o betelita, edificou a Jericó, não era para edificar, quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Olha só que interessante. Esse homem, Riel, não levou em consideração a palavra profética, mas em detrimento da sua casa, ele preferiu ficar bem na sua vida financeira. Eu quero reconstruir, quero fazer uma cidade. E quando ele começou o trabalho, o seu filho mais velho morreu. Só que ele não levou isso em consideração. Ele parece que isso aí não abalou a sua vida e o seu coração. Ele continuou o trabalho e concluiu. Quando as portas foram lançadas daquela cidade, então o seu filho mais novo também acabou falecendo. Olha só, meu irmão, este homem, em nome do seu profissionalismo, acabou entregando os seus filhos para o mundo, os seus filhos para a morte.
E é isso que nós devemos pensar. Será que nós não estamos facilitando, entregando de balde, de mão, de sopa, os nossos filhos, dando para eles acesso muito fácil a ideologias que são contrárias à palavra de Deus? Será que eu não estou me ocupando com coisas que são importantes, mas são secundárias? Talvez a minha profissão, a minha vida acadêmica, o meu trabalho, meus amigos, o meu hobby. E em nome dessas coisas que me agrada, será que eu não estou colocando meus filhos para facilidade, para que Faraó persiga os meus filhos? Para que Herodes persiga os meus filhos? Será que eu não estou entregando os meus filhos de balde, entregando eles para ideologias que são contrárias à palavra do Senhor? Depois não adianta eu ficar chorando. Por que meus filhos se desviaram do caminho de Deus? Por que o meu filho agora não abraça mais os princípios bíblicos? Por que ele agora não crê mais em Deus e na existência de Deus? Por que ele não valoriza mais a igreja? É porque no passado, talvez, o que aconteceu foi que eu valorizei coisas secundárias e entreguei os meus filhos, os meus bens preciosos, para o mundo doutrinar. E eles fizeram um bom trabalho doutrinando a mentalidade do meu filho. Depois disso, não adianta chorar, como diz a frase, pelo leite que já foi derramado. Meu irmão, a gente precisa saber, se nós como pais não estamos dando pedra para o nosso filho que está pedindo pão. Mateus capítulo 7, versículo 9 fala, quem é o pai que se o filho pedir pão, ele vai dar uma pedra? Mas será que nós não estamos dando para os nossos filhos pedra ao invés do pão? E o pão estamos colocando em outro local, que era secundário, e não estamos dando para o nosso filho o melhor, trazendo para eles a proteção, trazendo para eles o ensinamento bíblico, protegendo eles do mundo. Lembra o que aconteceu com Moisés? Arão e Joquebede, pais de Moisés, ali quando Moisés nasceu, havia o dito de Faraó: todo homem que nascer precisa ser morto, precisa pegar ele e jogar no rio Nilo. Só que os pais de Moisés guardaram aquele filho, protegeram aquele filho. Só que, evidentemente, eles não conseguiram esconder o menino muito tempo, porque o menino chorava, o menino se esberrava. E, evidentemente, isso se tornaria público. Então, o que os pais fizeram? Pegaram ali um cesto, calafetaram com betume, protegeram aquele cesto para que águas não entrassem naquele cesto, colocaram Moisés ali dentro e fecharam o cesto colocando no rio Nilo para que ele pudesse sair com vida. Meu irmão, olha só que exemplo interessante isso, como nós podemos tirar aplicações preciosas para a nossa vida. Nós precisamos fazer como os pais de Moisés fizeram, trazer uma proteção na educação dos nossos filhos, betumar a volta dos nossos filhos com a boa doutrina da palavra do Senhor. Para quê? Para que as águas inundadoras não entrem e ataquem os nossos filhos, para que as águas ideológicas de ensinamentos mundanos, de ensinamentos demoníacos, de ensinamentos contrários à palavra de Deus, não adentre na mentalidade do nosso filho. Por isso que nós precisamos betumar com a boa doutrina da palavra de Deus a educação dos nossos filhos. É isso que nós devemos fazer. O meu desejo é que os nossos filhos não atentem para a voz do mundo que diz: nós vamos atrás dos vossos filhos, nós estamos indo atrás dos seus filhos, mas que eles possam ouvir a palavra de Cristo, porque Cristo diz assim, eis que venho sem demora. Quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Essa é a promessa de Cristo, que nós possamos ter essa esperança, que é Cristo que virá nos buscar e buscar os nossos filhos também, mas que os nossos filhos não deem atenção para a voz do mundo. Nós estamos indo atrás dos seus filhos, mas que eles escutem a palavra de Cristo. Logo em breve, eu virei buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Por isso, o título da live de hoje é: Senhor, proteja os nossos filhos. Senhor, proteja as nossas crianças. E que nós, como pais, possamos então valorizar a educação dos nossos filhos. São nossos bens preciosos, são bênçãos e presentes que Deus nos deu. E eles nos alegram.
que nós não venhamos a perder os nossos filhos pela ideologia que o mundo tem ensinado, por movimentos minoritários que estão querendo cativar os nossos filhos para entrar no grupo deles, mas que eles possam estar protegidos com a boa palavra, o ensinamento do Senhor. E quando eles estiverem em contato com os ataques do mundo, eles possam ter ali uma boa proteção, o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação, que vai proteger a mentalidade deles com o engano que o mundo está oferecendo, mas que eles possam estar agarrados na verdade da palavra do Senhor. Senhor, proteja as nossas crianças.